Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a regulação emocional no espectro autista feminino, tá? Eu vou descer um degrauzinho aqui para falar um pouco sobre dois pontos, quase dois paradigmas que se tem dentro do espectro autista feminino. Um deles é a questão da dificuldade de se fazer o diagnóstico no espectro autista feminino, em virtude do masking utilizado, e a questão de uma proporção maior de diagnósticos do espectro autista no público masculino em relação ao feminino. Por que eu estou fazendo essa descida de degrau e trabalhando essa questão antes da gente falar da regulação emocional? Sim, hoje nós temos uma literatura ainda bastante escassa falando sobre o espectro autista no público feminino. Nós temos várias interrogações relacionadas a esse tema. E nós precisamos fazer uma contextualização sobre o processo da mulher até a gente chegar na questão do espectro autista, tanto da dificuldade de fazer o diagnóstico, como de eventuais justificativas de por que a incidência é maior no público masculino do que no feminino, e aí falarmos da regulação emocional, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, existe um contexto histórico em que a mulher dentro da sociedade, ela nunca teve, durante muitos séculos, uma participação ativa, e a mulher ela nunca pôde ter uma participação de igualdade, principalmente dentro do contexto social, tá? Se a gente for fazer um resgate do momento primitivo antropológico humano, nós vamos perceber o seguinte, que ao homem era dado a responsabilidade da vigília sobre o seu grupo e o de prover esse grupo através da alimentação pela caça. E desde lá, a mulher, ela fazia o zelo e o cuidado do ambiente em que esse grupo estava e das crias, dos filhos que eram procriados dentro desse grupo. Nós saímos de uma situação de primitividade, o homem supostamente evoluiu, tá? E a mulher, historicamente, ela sempre teve uma posição subalterna, uma posição submissa e uma posição passiva dentro do contexto antropológico, em que ela acabava sendo desqualificada, ela era submetida a um processo autocrático de uma hierarquia masculina de poder, e a mulher, ela não tinha uma voz ativa, tá? E isso perdurou exatamente até, vamos dizer assim, 2.300 anos, 1.700 anos, aliás, quando nós começamos o processo da história de Cristo, tá? Por que eu estou falando da história de Cristo? Obviamente que não para dar um enfoque religioso, mas para dar um contexto histórico. Quando Cristo desencarna, o Império Romano transforma a ameaça em oportunidade, e aquilo que até então era tido como um perigo para o Império Romano se abraça a esse perigo, cria a Igreja Católica, e por uma necessidade de ampliar o seu espaço geopolítico, a Igreja Católica e o Império Romano então começa a institucionalizar o processo religioso e usar o nome e algumas das definições proferidas por Cristo como um instrumento de arrebanhamento, tá? Até 333 depois de Cristo, a figura feminina ela não pertencia ao contexto da Igreja Católica. Foi Papa Constantino, no Concílio de Constantinopla, que pela primeira vez traz a imagem feminina
dentro da igreja. Por que ele faz isso? Não por benevolência ou por reconhecimento. Ele faz isso porque, junto com o governo romano, chega-se à conclusão que a mulher ela teria um poder grande de agregação, de efetivamente consolidar e estabelecer o princípio da família dentro da sociedade. E esse princípio de família geraria uma estabilidade ao Estado e, consequentemente, uma possibilidade de aumento de renda e de solidez desse Estado diante da sociedade, tá? Então veja, olha o processo, a sacanagem, né? A mulher sai de um papel até então subalterno, em que ela era desqualificada, violada, desprezada, e ela sai para um papel absolutamente topo de pirâmide. Ela passa a ser, equivocadamente, a ser denominada como mãe de Deus, no Concílio de Constantinopla. Então, de tudo aquilo que se falava e se tratava mal a figura feminina, ela opostamente passa a ser endeusada, divinizada e passa a ser a principal figura não só da Igreja Católica, mas como do contexto de construção de conhecimento e de sabedoria do mundo ocidental, que se pauta na filosofia cristã. De 333 depois de Cristo até em torno de 1928, com o advento da Primeira Guerra Mundial, isso foi tempo pra caramba, a mulher passou a ser a figura nobre, não só então dentro da igreja, mas como dentro da sociedade. A mulher que tem um coração que sempre cabe mais um, de uma benevolência inquestionável, de uma pureza fantástica, uma matriarca que cria elos de ligação entre seus filhos, entre os seus maridos, que dá sustentação para esse marido poder sair, para ele poder trabalhar e para ele prover a casa. E durante séculos, repetidamente, em virtude de uma institucionalização religiosa, a mulher ela criou um condicionamento, tá? Em que o seu comportamento ele foi absolutamente repetitivo, de cuidar de uma casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, cozinhar, lavar e passar, de uma estimulação absolutamente restritiva, porque não se saía muito dessa contextualização, e quem saísse era queimada na fogueira, só para lembrar vocês, principalmente no período da Inquisição. A mulher passou a viver um processo de isolamento muito grande, né? Chico Buarque, inclusive, fez uma canção maravilhosa, Mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas, em que passavam meses e anos trancadas dentro de casa, cuidando dos seus filhos, esperando seus maridos voltarem da guerra. E isso simbolizou muitas das etapas da história do homem. E, consequentemente, nós passamos a ter uma mulher simbolicamente sem exercício de fala, filosoficamente falando, dentro da sociedade. Eu acabei de repetir para vocês exatamente os 3 pilares e os 3 eixos que alicerçam o diagnóstico do espectro autista: comportamento repetitivo e restritivo, isolamento e dificuldade de relação social e alterações da fala e da linguagem. O que acontece no processo da Primeira Guerra Mundial? O homem, então, que está na guerra, ele tira do mercado de trabalho um contingente muito grande, e a mulher, então, precisa obrigatoriamente ir para a indústria, começar a produzir. Então, novamente, a mulher ganha um papel, não pelo merecimento dela ou por uma conquista, mas por uma necessidade, por uma conveniência. E a partir dali a mulher começa a exercer papéis múltiplos dentro da sociedade, que é trabalhar, levar dinheiro para casa, continuar cuidando dos filhos e continuar cuidando dessa casa, tá? A Segunda Guerra Mundial potencializa ainda mais esse cenário. Isso fica ainda mais forte e, efetivamente, pela primeira vez, depois de tanto tempo, a mulher então sai de casa, tá? Tudo muito legal, muito interessante, porém, em 1977,
século XX, muito recente, muito pouco tempo atrás, pela primeira vez é publicada uma pesquisa nos Estados Unidos que aborda a questão da sexualidade feminina, o famoso relatório Haidt, que foi um divisor não só no mundo acadêmico, mas foi um choque de paradigmas dentro da comunidade científica por revelar coisas relacionadas à sexualidade feminina que ninguém fazia ideia. E a partir do relatório Haidt, nós tivemos o grande movimento da revolução sexual feminina, famosíssima dentro da história da nossa humanidade. E nós chegamos em 2022, terceiro milênio, em que nós conquistamos a Lua, nós conseguimos fazer uma leitura do mapa genético, nós temos aí supostamente uma sabedoria gigante sobre várias coisas, mas nós temos um padrão de condicionamento absolutamente ainda engessado sobre essa postura comportamental e emocional da mulher que se construiu ao longo dessa história e que ainda se mantém muito enraizado em muitas famílias, em muitas regiões étnicas, por exemplo, de um país como o nosso, que é muito grande, e que mantém essas questões. Então, as nossas meninas ainda brincam de boneca, ou seja, elas são preparadas para ser mãe desde pequenas. As nossas meninas ainda, elas continuam ajudando as mães dentro de casa, não os filhos homens. As nossas meninas na adolescência são privadas, muitas vezes, de sair e recebem discursos puritanos de que elas não podem fazer determinadas coisas, situação que não acontece com os homens. Então, vejam, ainda se impõe um processo restritivo, ainda se impõe algumas condições de isolamento, ainda se impõe um calar a boca no universo feminino, tá? Junto com tudo isso, nós vamos para um segundo bloco. Nós vamos falar de mulheres que muito cedo elas já começam a passar por um ciclo fisiológico de alterações hormonais quando começa o processo menstrual, tá? E além de todo esse processo de hormônios sexuais, ela vai ter também uma situação com outros hormônios que vão provocar, sim, afetações na questão emocional, na questão comportamental, em vários sentidos. TPM hoje é uma palavra clássica em que o mundo inteiro sabe o que significa, e quando você fala da palavra TPM, você não está falando de uma contextualização de alterações fisiológicas, você está se referindo a uma mulher que tem reações de comportamento e que aquilo ali é um perigo, é como se fosse um sinaleiro, tá? Então você junta um contexto histórico-cultural padronizado e condicionado que constitui a formação da mulher dentro desse terceiro milênio. Você soma esse contexto cultural a uma mulher que passa, sim, por situações e alterações fisiológicas, hormonais importantes que afetam esse comportamento, e que isso pertence a um universo feminino de forma absoluta a todas as mulheres. E aí, especificamente, nós vamos trazer e nós vamos trabalhar com um público estatístico, com um grupo de mulheres que, associado a essas duas questões universais, elas podem pertencer ao quadro das doenças do neurodesenvolvimento, elas podem estar participando do espectro autista, e a partir daí elas podem, então, ter um rol de condutas caracterizadas pela neurodivergência. Então, veja o tamanho da complexidade que é você chegar nesse espectro autista. Porque nós estamos falando de mulheres que historicamente receberam um condicionamento em que a memória, tanto emocional como a memória motora, preparou várias gerações a responderem de uma mesma maneira. Então, a mulher que disfarça, a mulher que usa o masking, a mulher que busca se ajustar em diferentes contextos sociais, a mulher que se sente muitas vezes submissa e passiva, tá? Ela vem do processo educacional. E quando esta mulher, ela nasce dentro do espectro autista, esse espectro autista vai solicitar para ela ajustes nas questões emocionais, vai solicitar para ela
que ela se sinta mais apropriada em determinadas situações de relacionamento, que ela tenha que conseguir determinadas situações. E todo esse contexto somado, então, elementos hormonais, você vai provocar, sim, uma desregulação emocional muito grande, tá? Em que você vai encontrar mulheres que vão ter uma ansiedade muito grande em virtude de uma expectativa e de uma necessidade interna de conseguir viver o seu princípio de prazer, em relação a desejar, sim, conseguir alguns ajustes dentro do contexto social, e principalmente de se sentirem próximas e semelhantes a características neurotípicas. Você vai ter mulheres que sim vão ter oscilações de humor por somar a essa primeira expectativa um contexto de frustrações, por não ser permitido alcançar muito isso em virtude da educação, por não se permitir conquistar muito isso em virtude de algumas faltas de habilidade que a característica do espectro autista pode estar provocando, e frustrações potencializadas em virtude de uma contextualização de alterações hormonais. Você pode ter, sim, mulheres que tenham reações mais impulsivas por reprimirem tanto determinados processos que deveriam estar sendo canalizados de uma maneira natural. Você vai ter mulheres que vão estar impulsivamente tendo momentos de busca ansiosa por isso, tá? E você vai ter mulheres, sim, que vão estar numa mescla de confusão gigante no sentido de conseguir identificar o que vem a ser o seu processo de educação, o que é o seu processo cultural, o que é o seu processo fisiológico e efetivamente o que é o TEA. Por essa razão que o público feminino ele acaba sendo tão subdiagnosticado. É por isso que o público feminino passa pela depressão, passa pela ansiedade, passa pelo quadro bipolar, passa por tudo isso junto e muitas vezes depois de um grande tempo vai chegar num diagnóstico do TEA. Tá? E talvez possa ser isso que o nosso público feminino ele receba uma incidência de diagnósticos também bem menor do que o público masculino. É muito provável que nós tenhamos muitas mulheres dentro do espectro autista ainda não diagnosticadas. Então, quando nós fazemos uma abordagem feminina, nós precisamos valorizar e resgatar o processo histórico e cultural em que esta mulher foi gerada. Nós precisamos valorizar e respeitar profundamente como o processo educacional dela aconteceu. Nós precisamos ter uma visão muito clara de como é a resposta dela metabólica e fisiológica em relação ao processo de secreção hormonal dentro do corpo dela. E nós precisamos ter uma percepção muito apurada acerca das características do espectro autista, para nós então efetivamente termos uma visão diferencial e consolidarmos um diagnóstico de forma adequada, ok? Eu fico à disposição de vocês. O tema é extremamente amplo, esse tema ele daria, na verdade, muito mais do que um vídeo de 20 minutos, ele daria um congresso, daria um livro, né? Eu acho que é um tema extremamente rico, nós temos muitas coisas aqui. O pouco que eu falei para vocês, ele pode ser aberto, ele pode ser discutido, tá? Então, gente, estou à disposição de vocês, coloquem suas dúvidas, coloquem seus questionamentos, para a gente poder estar enriquecendo cada vez mais isso. Beleza? Um abraço.